Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto e eu estou gravando um vídeo extra para fazer um react à live que o Atila Amarino transmitiu ontem, dia 31 de março de 2021. Eu gosto muito do canal do Atila Amarino, sigo, é uma fonte muito importante de informação e de conhecimento nesses dias de pandemia. Mas o que acontece? Ontem ele entrou na área que nós trabalhamos aqui neste canal. Ele falou de história. E ao falar de história, ele deu uma escorregada. Então eu precisei gravar esse vídeo rapidamente para corrigir alguns equívocos que eu encontrei aqui quando ele fez essa rápida análise histórica. Veja, eu não estou recortando, tirando do contexto. Você pode ir lá no canal dele, assistir tudo e você vai constatar que aqui não há nenhuma deformação. Só estou focando na parte que ele falou de história para nós vermos que alguns equívocos cometidos acabam causando um exagero e até mesmo um pânico na população. Então, vou colocar, preste atenção no que ele vai dizer aqui em alguns minutos, alguns segundos inclusive, e aí logo em seguida vou comparar, vou analisar o que ele falou à luz da história, ok? Então, veja. Bom, isso aqui são os casos no ano de 1918, eles tiveram a primeira onda e depois tiveram no ano de 2019 uma segunda onda muito mais forte. Isso aqui são as mortes em excesso, porque na época não tinha teste para o vírus, você só tinha como ver quantas pessoas morreram a mais. Mais ou menos como em alguns lugares agora, como a Rússia e o México que eu estava falando para vocês. E pelo menos para você ter uma estimativa mais real das mortes. E um pouco do Brasil também. Nosso índice aqui está em 40% de morte em excesso, diferente dos números oficiais, como é o caso do México. E você tem esse segundo pico de casos aqui no ano de 2019. Com esse segundo pico, as pessoas entenderam que era um problema sério, que era uma doença contagiosa, respiratória, e passaram a fazer mais distanciamento e usar máscara. Quer dizer, quando eu falo que a gente voltou para o século XVIII, é porque a gente voltou antes disso aqui. Antes de 1918, quando a gente não recomenda para as pessoas usarem máscara e fazer distanciamento. Quando a gente não usa máscara e promove aglomeração, isso aqui é pré-gripe espanhola, esse conceito de saúde de quem promove isso. É regredir desse nível o conhecimento científico. Mas aí eles passaram por volta de um ano seguindo distanciamento, máscara e por aí vai. Chega uma hora que todo mundo cansa. Chega uma hora que está todo mundo de saco cheio da pandemia. Chega uma hora em que as pessoas querem ir para a rua, que as pessoas querem se encontrar, numa época em que eles não tinham vacinas. O que aconteceu quando as pessoas voltaram a se aglomerar e deixaram de usar máscara e fazer distanciamento? Eles tiveram uma outra onda, 2 anos depois, pior do que as primeiras. Dentro do nosso cronograma, isso aqui seria 2020, isso aqui seria 2021 agora, isso aqui seria 2022. Bom, o que acontece aqui? Não é assim que se faz uma comparação histórica. Aliás, comparar em períodos diferentes, espaço diferente, comparar eventos na história é muito complicado. A história trabalha com especificidades. Eu não vou entrar na parte técnica da metodologia histórica para dizer aonde estão alguns equívocos, porque no YouTube a gente trabalha com a divulgação, não com o debate acadêmico. Então, tratando assim de forma superficial, falando só alguns aspectos bem marcantes, eu já vou te mostrar onde é que estão alguns equívocos aqui, ok? Eu quero deixar claro que se eu aprofundasse na metodologia histórica, o debate ainda seria muito maior, ok? Bom, ele fala que as pessoas no início do século XX, durante a gripe espanhola, estavam seguindo as medidas que nós seguimos hoje, distanciamento social, uso de máscaras, e não é bem assim. Essa informação não existia naquela época, não era divulgada como hoje. Apesar que hoje em dia a gente tem fake news divulgada no WhatsApp e outros problemas, naquela época era pior, ou seja, não estava todo mundo seguindo todas as recomendações que nós temos hoje e mesmo assim tiveram aquelas ondas de caso. Então, não foi isso. Mas vamos lá. O primeiro erro que a gente vê claramente aqui é que ele usa o caso específico de uma cidade, Michigan, entre 1918 e 1920, para tratar da pandemia como um todo, ou para tratar da pandemia a nível nacional.
Isso por si só já está errado. Você não pode tomar o exemplo de uma cidade e dizer o que vai acontecer com a pandemia a nível global ou nacional nos dias de hoje. Então lembre-se que isso é o caso específico de Michigan. O segundo, como ele mesmo disse, esse gráfico que ele mostra não é da gripe espanhola. São gráficos que ele mesmo disse das mortes totais. Então você não pode dizer que essa onda é uma terceira onda do vírus da gripe. Tem influência? Claro que tem. Mas como são mortes totais, não são todas elas por causa disso. Porque é claro que quando você tem uma pandemia, você tem uma consequência de fatores econômicos, sociais. Nós temos visto isso nos dias de hoje também. Então, você tem aqui muitas mortes que podem ter sido em decorrência da pandemia, mas não necessariamente de forma direta. Por exemplo, a pandemia causa problemas econômicos, e problemas econômicos aumentam a violência. Então você também aqui vai ter outros tipos de mortes que podem indiretamente terem sido causadas por causa da pandemia de gripe espanhola, mas não causadas diretamente, ou seja, esses gráficos aqui não estão mostrando pessoas que morreram por causa direta da infecção, né? Porque elas foram infectadas e morreram de gripe, entendeu? Então são mortes totais. E aí é claro que vai aumentar, porque os problemas econômicos sociais, aí sim, eles têm consequências numa margem muito maior. Ou seja, se nós resolvêssemos o problema da pandemia de Covid-19 mês que vem, em maio de 2021 aqui no Brasil, nós ainda sofreríamos as consequências econômicas e sociais até os próximos anos. Então, é claro que se você está analisando mortes totais, elas vão aparecer, mas não diretamente ligadas ao vírus. Ou seja, se você tem um aumento da pobreza, um aumento da fome, um aumento de problemas econômicos, isso gera um aumento de violência, as pessoas começam a praticar roubos, furtos, assaltos por causa desses problemas, é claro que isso vai aumentar o número de mortes em longo prazo, mas não é que essas pessoas estão morrendo por causa de um vírus, ok? Agora vamos para o terceiro ponto. A situação era muito diferente, esse é o problema, é por isso que a história ela tem muita parcimônia, ela não vai fazendo comparações de forma simplória, porque você tem as especificidades de cada período, de cada contexto. Então é claro que no início do século XX, na gripe espanhola, 1918, 19 e 20, nós não temos o que nós temos hoje, por exemplo, as vacinas. Então eles não desenvolveram vacina com um ano, eles não vacinaram a população no segundo ano de pandemia, como está acontecendo em vários países. O Brasil está bem atrasado em comparação com outros países que têm a vacinação bem mais adiantada. Então você tem isso. Agora, é claro, a vacina não é 100% de imunização, mas ela atenua e atenua muito. Ou seja, você tem aquelas pessoas que são vacinadas e mesmo assim contraem a doença, e mesmo esse número é pequeno, e quando as pessoas contraem, elas contraem de forma mais leve. Então é claro que a vacina tem um impacto muito maior do que quando você analisa a sociedade que não tinha vacina para aquele vírus específico. E aí a gente tem o quarto problema também, você não tinha naquela época os recursos que tem hoje, como por exemplo a internet. Muita gente está trabalhando em home office, muitas escolas ainda estão com ensino remoto, são recursos que eles não tinham, nós temos, então nós estamos mais protegidos. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, eles não tinham o conhecimento que se tem hoje. Então a gente já sabe o que funciona, o que não funciona. Como eu disse, no começo do século XX não tinha esse nível de conhecimento e de divulgação. Apesar que a internet muitas vezes é usada para fake news e espalhar desinformação, ela também é usada para espalhar boa informação, e muita gente está se prevenindo corretamente graças à informação da internet. Nós temos várias lives, vários cientistas trazendo informações importantíssimas. Eu, por exemplo, gosto muito do canal Olá Ciência, e aí fica até uma dica. No começo da pandemia, quando eu assisti as lives do Átila, eu realmente fiquei muito apavorado. E foi o canal Olá Ciência, vou deixar até aqui na descrição do vídeo,
que me deixou mais calmo com algumas informações. Porque veja, a ciência ela tem que trazer a informação, ela tem que mostrar os fatos e não fazer às vezes um exagero ou uma atenuação. Tem que mostrar os fatos como eles são. Porque tem gente que pensa, vamos aumentar aqui para causar um impacto para a população acordar. Mas o papel da ciência, inclusive ciências humanas, não é esse, né? Não é causar impacto, é trazer a informação. Então a internet ela tem muita informação boa, se você souber garimpar. E aí a dica que eu dou é, o que te dá legitimidade? A universidade. A universidade ela traz legitimidade. Depois eu posso gravar um outro vídeo para isso. Então, assista lives de pessoas que estão na universidade. Isso traz legitimidade para a informação. Se você não sabe, você recebe um monte de coisa na internet. Eu não sei o que eu vou confiar, o que é boa informação. Vá para a universidade, entendeu? Se você está no canal oficial de uma universidade, se você está seguindo um professor de uma universidade ou de uma instituição como o Butantan, Fiocruz, você tem informação concreta. Agora, se você pega um áudio de WhatsApp que qualquer um gravou, qualquer um mandou e você não sabe a origem, aí você está lidando com informações prejudiciais. Então, apesar das fake news, nós temos hoje em dia boa informação na internet, bons canais como o próprio Átila, o canal do Olá Ciência, outros canais que entrevistam professores de instituições de universidades. Então, nós temos uma informação que lá em 1918 as pessoas não tinham. Então é muita ilusão achar que as pessoas estavam seguindo todas as recomendações que se tem hoje, usando máscara, fazendo distanciamento, usando álcool e de repente cansaram disso e teve uma terceira onda, ok? Não foi assim, as pessoas tinham muito menos conhecimento. E aí eu deixo aqui para o final o mais importante, que é os remédios. O Átila não levou em consideração que estão sendo desenvolvidos vários não, mas já estão sendo desenvolvidos também medicamentos, que também não se tinha naquela época. Na verdade, até hoje não se tem um remédio que de fato combate a gripe, né? Você atenua sintomas, mas você não tem um remédio que elimina o vírus da gripe do seu corpo automaticamente, tem que ter o ciclo de 7 dias para os anticorpos do corpo trabalharem, você atenua os sintomas e tal, como a febre, mas enfim. Agora, a Covid já estão sendo desenvolvidos, e remédio de verdade, não estou falando dessas palhaçadas que circulam aí na internet, que inventaram, né, de falsos remédios. Não, estou dizendo que há estudos realmente, aquele do soro do cavalo, estudos em Israel, estudos e chegarão remédios. Então veja, as pessoas vão se vacinar, isso já vai trazer uma imunidade. Algumas pessoas, mesmo que vacinadas, vão contrair o vírus. E uma vez que elas vão contrair o vírus, elas vão para o hospital e lá no hospital elas vão ter tratamento, vão ter a medicação correta, o remédio. Então, nós vamos ter sim um cenário mais otimista. Não estou dizendo que, não estou descartando todas as análises do Átila, de forma alguma, respeito demais o trabalho dele, é um excelente microbiologista, mas ao trabalhar a história que ele realmente não foi feliz, porque esse comentário que ele fez, essa análise que ele fez foi reducionista. Nós temos que levar em consideração os aspectos específicos da sociedade de 1918 e a nossa. Então nós estamos numa situação, apesar, né, que é claro que é muito triste o que nós estamos vivendo, mas se você compara com 1918, a nossa situação é mais favorável. Então a gente não pode, porque igual ele fez, colocar um gráfico de mística de mortes totais e dizer isso aqui é 2020, isso aqui é 2021 e isso aqui é 2022. Nós não precisamos pensar que em 2022 a gente vai ter uma onda ainda maior. Então, eu sinto dizer que eu gosto muito do trabalho do Átila, mas isso realmente foi sensacionalista e foi exagero. Porque é claro que com todos os recursos que se tem hoje, eu acho difícil que nós... Agora, eu não sou da área da saúde, não sou biólogo, não sou médico, não sou biomédico, não sou um cientista da área da saúde, mas acredito que a situação não vai ser essa terceira onda em 2022, como ele colocou aqui. Não sei falar do ponto de vista da saúde pública e da biologia. O que eu estou dizendo é que do ponto de vista da história,
essa metodologia, essa análise que ele fez é falaciosa. Do ponto de vista da história, ela não se aplica. Não é porque Michigan teve 3 ondas de mortes totais muito altas que necessariamente a gente pode dizer que teremos uma terceira onda em 2022, ok? É isso que eu estou dizendo. Do ponto de vista da história, essa análise não se sustenta, ela é falha, ok? Agora, aí uma opinião de quem não é da área, considerando os recursos que nós temos, como a vacina, como os remédios e como as informações que são divulgadas nos meios de comunicação, que ajuda boa parcela da população a usar máscara corretamente, a manter distanciamento, usar álcool em gel, ficar em casa, acredito eu que nós teremos um cenário mais otimista. Vai demorar um pouco, ainda vamos passar dias muito turbulentos, mas acredito que em longo prazo, para o ano que vem, a situação será melhor, ok? Aí já é uma opinião, mas do ponto de vista da análise histórica, essa análise foi falaciosa. Se você gostou dessa informação, eu te peço para ajudar o nosso canal. Se inscreva, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, comente alguma coisa, porque os algoritmos do YouTube vão perceber essa interação. Assista outros vídeos do canal, tem muito conteúdo interessante. E é isso. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.